Olá, esse é o Por Dentro das Indústrias. Estamos na segunda edição desse projeto que tem como objetivo trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais das indústrias que um dia poderemos fazer parte. Aproveite que você está no nosso canal do YouTube e deixe o seu like e a sua inscrição, que nos ajuda muito. E também segue a gente no nosso Insta, @caecuen, para você acompanhar outros projetos que também são realizados pela gente. Eu sou o Guilherme Nakayama, diretor de eventos do nosso centro acadêmico, e junto comigo aqui eu tenho o Gabriel Lucas, mais conhecido como Costela, para os mais íntimos, né? Como que você tá, Costela? Olá, Nakayama, boa noite. Olá, pessoal que está assistindo a gente, tudo bem? E também com a gente aqui, representando a Braskem também, né? Temos o Robert Tadeu, ele que já está nesse ramo há mais de 19 anos, vai estar presente com a gente aqui nesse incrível momento. Tudo bem, Robert? Como que você está? Opa, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Gabriel? Boa noite aí para vocês e obrigado pelo convite. Espero poder ajudar vocês aí da UEM respondendo perguntas e ajudar vocês a trilhar o caminho de vocês aí na engenharia química. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado, viu, Robert? É muito agregador estar aqui com você. A gente aprende e a gente transmite esse conhecimento para as outras pessoas que vão assistir também. Para quem não sabe, a Braskem é uma empresa petroquímica. Ela é produtora de resinas termoplásticas. Mas, enfim, Robert, de início a gente quer saber um resumo de todo o funcionamento da indústria. Como que funciona do início até o fim do processo? Bom, vamos lá, né? Eu poderia ficar aqui 3 horas falando de como funciona a cadeia petroquímica, né, ou a indústria. Então, assim, eu vou tentar explicar um pouco da cadeia petroquímica da qual a Braskem faz parte, né, da cadeia do petróleo, até a gente pode dizer. Então, a gente pode começar lá no petróleo, né, onde ele é retirado lá do mar e trazer, né, então ele é extraído, então tem todo um processo de extração. A Braskem não está nesse mercado, né? Após a extração, ele vem para a terra, assim, para falar, né, para onshore, onde acontece o refino, então tem o processamento do petróleo e o refino. Deste processo, você cria dois produtos que para a Braskem são matérias-primas, né? Que você pode produzir a nafta ou um gás. Tanto essa nafta quanto o gás, ele entra para o que a gente chama de primeira geração da indústria petroquímica, que são os crackers. E aí já começa o perímetro do processo da Braskem. Então, neste processo, vamos pegar o exemplo da nafta, tá? Então a Braskem recebe a nafta, faz o processo de craqueamento dessa nafta e com isso ela produz outros produtos que são matérias-primas para outras produções. Então, da nafta saem muitos produtos, mas para tentar ser um pouco resumido aqui e dar uma visão do todo, basicamente, principalmente são produzidos os monômeros, né, eteno e propeno, né, ou etileno e propileno, que são então enviados para as indústrias de segunda geração, que são as indústrias de polímeros. Então, por exemplo, na qual eu até particularmente me insiro, né? Então, eu trabalhei um pouco tempo na primeira geração na Braskem, mas toda a minha carreira até então tem sido na segunda geração, na produção de polímeros. Então, essa segunda geração recebe o propeno, por exemplo, e por um processo de reação de polimerização faz o polipropileno. Assim como outras indústrias recebem um eteno, outras plantas industriais recebem um eteno e, portanto, por meio de reação, produzem o polietileno, vulgarmente conhecido como plástico, né, que a gente acaba conhecendo todos como plástico. Neste momento, então, que é produzido o polipropileno e o polietileno, para dar exemplo desses, são a Braskem é a grande produtora dessas duas resinas termoplásticas, aí então vai para a terceira geração, que é a indústria de transformação, né? A Braskem não, a Braskem atua até a segunda geração, então ela vende esses polímeros para os seus clientes e que fazem a transformação. E o plástico, o polipropileno e o polietileno estão em todo lugar, né? Então, desde das bolsas que hoje
de sangue ou de soro médico, tampinhas de refrigerante, cadeiras de praia. Então, desde esses produtos até assim mais corriqueiros e básicos, né? Até como, por exemplo, um polietileno que recentemente já tem um tempo, né, que a Braskem divulgou, e que por meio de uma impressão 3D, o polietileno da Braskem foi utilizado pela NASA para produzir ferramentas e tal. Então, é mais ou menos essa a cadeia produtiva na qual a Braskem está inserida. Então, desde lá da extração do petróleo, passando pelo refino, craqueamento, polimerização e transformação para o uso final. É nessa cadeia petroquímica que a Braskem está inserida. Robert, quais são as possíveis atuações de um engenheiro químico dentro da Braskem? E você pode contar um pouquinho do seu dia a dia dentro da indústria? As atuações de engenheiro químico na Braskem são, assim, inúmeras, né? Inúmeras, assim. Eu trabalho... a nossa, como pode dizer, interface, assim, tem muito engenheiro químico, né? Assim, realmente, para quem faz estudo em engenharia química e assim quer continuar na carreira de engenharia química, a Braskem tem bastante oportunidade a oferecer. Então, assim, só para dar uma rápida pincelada, né? Então, a Braskem é uma indústria petroquímica, como você tem as indústrias farmacêuticas, químicas, no qual o engenheiro químico também pode atuar. Mas falando especificamente da Braskem, você tem desde áreas assim, administrativas, que se for do interesse da pessoa, como engenheiro químico ou outras engenharias, ela pode atuar, porque também vai requerer algumas habilidades que o engenheiro químico adquire na faculdade, como áreas de programação de produção, de logística, áreas de, como eu posso dizer assim, mais de tratamento de dados de produção, tem essas áreas também. Agora, onde eu me insiro, né, mais na área industrial. Então, na área industrial, onde o engenheiro químico pode atuar. De uma maneira simples, a gente pode dizer que tem a área de produção, que é uma área mais do dia a dia, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho numa fábrica, numa unidade produtora de polietileno. Então, os engenheiros de produção cuidam, vamos dizer, da produção da planta. Então, vamos lá. Eu tenho que estar produzindo 40 toneladas por hora. Pô, tá 39. Por que tá 39? Porque tal equipamento aqui tá com problema. Então, vamos lá ver o que está acontecendo no equipamento. Tenta ver o que pode ser feito. Engenheiro de manutenção chega junto, tenta... não, isso é um ajuste aqui. Então, é um pouco desse dia a dia do engenheiro de produção. Também tem... manter o produto dentro das suas especificações, né? Então, o polietileno, ele tem várias especificações para qualificar ele para o uso do qual ele foi, da aplicação pensada. Então, tem essa área de produção. Tem a área de engenharia de processo, que aí também, essa é a qual eu me insiro já há mais de 10 anos, que o engenheiro de processo trabalha muito próximo com engenharia de produção. Engenheiro de processo, assim, ele tem um olhar um pouco, não vou dizer distante, mas enquanto a produção está lá olhando a produção, por que não está, o engenheiro de processo está apoiando a produção e, por exemplo, mas esse equipamento, ele está no melhor ponto de sua performance? Será que a gente não está gastando muita energia elétrica aqui? Então, estuda-se como melhorar o processo e torná-lo mais eficiente. Então, essa é a área na qual eu trabalho já há muito tempo, é essa engenharia de processo. Você tem automação, que também muitos engenheiros químicos atuam, mais na parte de programação de soluções, procedimentos automáticos, porque toda a operação da planta é feita de forma automática, então tem toda uma área que cuida disso. E tem também uma área que os engenheiros químicos atuam ou na própria área, ou com muita interface com essa área, que é a área, a gente chama de SSMA, né? Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então, até pelo quesito segurança, ela acaba envolvendo todas as outras áreas. E também é uma área que o engenheiro químico atua muito forte, né? Hoje já não dá para falar que é mais novo, mas quando eu comecei a trabalhar no ramo petroquímico, era
era ainda novo, falar de segurança de processo, hoje em dia já é uma realidade. Então, essa também é uma área que o engenheiro químico pode trabalhar muito forte. Como uma última área, eu ainda citaria que não está assim, diretamente nas plantas industriais, mas que dá muito apoio, é uma área de tecnologia, que muitas vezes você tem que pensar em projetos que vão durar talvez 5, 10 anos, projetos mais longos para mudar completamente um processo, mas que se você não começar agora, daqui 10 anos você não vai ter nada. Então você tem também esses projetos de longo prazo, que em geral quem atua mais são as áreas de tecnologia, também com muita interface com engenharia de processo, engenharia de produção, mas também são áreas que, inevitavelmente, na indústria petroquímica, o engenheiro químico vai estar atuando. E de todas essas áreas que você falou aí, porque eu vi que tem bastante aí que você De falou, forma resumida, eu poderia falar mais aqui. de forma resumida, a gente queria saber assim, quantos profissionais de engenharia química atuam dentro da indústria, né? Tem bastante área e, na realidade, assim, na quantidade de pessoas da engenharia química, quantas pessoas tem dentro da Pô, indústria? Guilherme, assim, eu não vou conseguir te dar um número, assim, sabe? Sei lá, tem 50 engenheiros químicos atuando em uma planta industrial. Mas, assim, no ramo petroquímico, qual eu trabalho há muito tempo, a grande maioria dos profissionais industriais são engenheiros químicos. Assim, a maioria. É, por exemplo, engenharia de produção, dentro da indústria petroquímica, né? Engenharia de produção, engenharia de processo, é até assim, é mandatório ser engenheiro químico. É muito difícil não ser. Há exceções, tá? Há exceções, mas te diria que 98% são engenheiros químicos. E aí você tem outras áreas, as quais não é necessário que seja um engenheiro químico, mas acaba sendo pela facilidade de trânsito do processo. Então, por exemplo, segurança do trabalho ou segurança de processo, acaba sendo engenheiro químico. Em automação, você tem engenheiros com formação em eletrônica e engenheiros químicos, né? Então, você acaba tendo... eu te diria que das interfaces que eu, como engenheiro de processo, tenho, a grande maioria é com engenheiros químicos. Então, assim, na indústria petroquímica, a maior parte dos profissionais da área industrial é engenheiro químico, a não ser áreas, assim, muito específicas. Manutenção, aí é um engenheiro mecânico, né? Inspeção, aí são disciplinas de mecânica com muita interface também, né? Você pega, por exemplo, uma disciplina, corrosão, é de quem? Né? Então tem muita interface de engenheiro mecânico com engenheiro químico, muita interface. Então, mas a maioria é engenheiro químico. Tá certo, Robert. Então, Robert, como é que é a cultura da Braskem? Quais são os valores principais dentro da empresa? Tipo, o que vocês mais levam em conta, sabe? A Braskem é uma empresa assim bastante focada em resultado, né? Como não deveria de ser, mas um valor assim inegociável da Braskem é segurança, né? Então, como eu falei, eu como engenheiro químico e de processo atuo bastante, por exemplo, em segurança de processo, né? E esse é um valor que permeia por todas as áreas da empresa, não só na engenharia, nas áreas de escritório, nas áreas administrativas. Então, sempre ao fazer uma atividade, sempre ao pensar em algum processo, sempre é pensado como esse processo pode ser feito com segurança, né? De forma segura. E assim, a indústria química e petroquímica tem um papel fundamental aí nesse cenário, que é prover segurança, né? Então, assim, a Braskem tem isso como um valor inegociável, né? Braskem também preza muito e eu falo isso com o tempo de experiência que eu tô lá, né? Pelo desenvolvimento das pessoas, tem estimulado muito a inovação, né? Ter um caráter inovativo, e tem também a questão do empresariamento, né? Que está junto com o desenvolvimento das pessoas. Então, a Braskem sempre procura incentivar que cada integrante seja um empresário de suas ações, né? Então, assim,
seja a força motriz daquilo que ele está fazendo. Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, quando a gente talvez fale daqui adiante, mas quando ingressam pessoas novas, assim como eu ingressei há um tempo atrás, como trainee, em pouco tempo você já tem algumas tarefas das quais você é a pessoa responsável por fazer aquilo acontecer. Claro que com toda a supervisão possível, com todos à sua disposição para te auxiliar da maneira que você achar melhor, mas é sempre incentivado essa cultura de transformar, né? A Braskem quer transformar por meio dos seus integrantes, transformando o dia a dia. Então, é mais ou menos assim que funciona. E falando agora um pouco também mais da empresa, né? Ou da indústria, qual que é o diferencial da empresa, da indústria, das outras, das demais? Qual que é o diferencial que vocês têm? Olha, eu, assim, a minha carreira, né, a Braskem é uma empresa nova e se formou também, ao longo da história, vocês podem ver, adquirindo outras empresas, né? Então, eu trabalhei em empresas antigamente que não eram Braskem e hoje tudo é Braskem, né? Então, assim, até para eu falar do diferencial de outras empresas, eu acabo sendo uma pessoa suspeita, porque toda a minha carreira tá na Braskem. Mas eu vou, assim, explicar, responder para vocês, por exemplo, um pouco do que eu escuto quando eu participo dos processos de seleção de estagiário, né? Daqui a pouco vocês devem estar por aí também. Em que ano vocês estão? A gente está bem no meio, a gente está lá no terceiro No terceiro dos período? cinco. Começando Terceiro período? agora. Terceiro ano. Terceiro ano, Tá. seria o Quinto Quinto período. período, isso. Legal. Então, o que eu tenho escutado dos candidatos a estágio que chegam na Braskem. E isso, assim, pelo menos ao que tem sido a minha convivência, eu comprovo sem qualquer constrangimento. A Braskem é uma empresa na qual, para o engenheiro químico, você vai viver engenharia química na prática. Então, assim, sem sombra de dúvida. Então, todos esses anos que eu tenho na Braskem trabalhando na área de engenharia de processo, pô, não teve um só dia no qual eu não falei assim, pô, hoje eu não vi engenharia química de alguma maneira. Que Então, legal. então você vai estar assim incessantemente incentivado a pensar em engenharia química. E os estagiários chegavam com essa expectativa, né? Pô, eu quero vivenciar a Braskem e tal. E acontecia que era muito bacana que assim ao final do estágio todos acabavam falando, não, realmente eu vivenciei engenharia química aqui na prática. Então, assim, eu não posso chegar a te dizer que isso seja um diferencial. Eu imagino e até espero que isso seja possível em outras indústrias também, químicas e petroquímicas. Mas na Braskem, assim, isso acontece. Isso você, né? Como estudante de engenharia química, se você quer continuar vivenciando a engenharia química, o ramo petroquímico é um excelente mercado e a Braskem com certeza vai fazer você pensar em engenharia química todos os dias. Robert, você falou agora há pouco sobre processo seletivo, tudo. Então, já puxando um gancho disso, como é que funciona a ingressão profissional dentro da Braskem? Tipo, é só processo seletivo? Existe algum outro meio? E, e com qual frequência esses processos ocorrem? A Braskem, já de alguns anos para cá, tem um programa de estágio bastante relevante, né, em termos nacionais. E assim, a maneira mais fácil, não sei assim dizer, mas uma maneira muito conhecida de ingressar na Braskem é por meio dos programas de estágio, né? Quando eu ingressei lá atrás, que ainda não era Braskem, por exemplo, mas foi um programa de trainee, né? Hoje a Braskem, pelo menos até onde eu estou acompanhando, não tem mais os programas de trainee, mas tem os programas de estágio. E muito dos engenheiros, a maioria até, a grande maioria dos engenheiros químicos que trabalham hoje na Braskem, ingressaram por meio do programa de estágio, né? E o programa de estágio ele acontece todo ano,
Algumas áreas vão demandar estagiários todo ano, às vezes a cada 2 anos, que aí vai depender, por exemplo, se uma área, né, contrata um estagiário que tem 2 anos para se formar, esse estagiário em geral fica 2 anos. Então, para essa área, só vai abrir uma vaga daqui a 2 anos. Se o estágio acontece, se o estagiário ou estagiária que ingressou tem apenas 1 ano para se formar, então, no ano seguinte, essa área vai né, pedir a requisição de um outro estagiário. Mas, em geral, é uma vez por ano. Inclusive, está acontecendo agora, né? Se vocês forem entrar lá no site da Braskem, o programa de estágio para... Já estou até aqui fazendo propaganda. O programa de estágio para o ano que vem, se eu não me engano, as inscrições já estão abertas. E assim, é uma ótima oportunidade. Eu já participei de vários programas de estágio como selecionador, né? E assim, é bem bacana para quem participa também. Isso assim, a gente também costuma pegar um pouco do feedback de quem participa, mesmo aqueles que não são selecionados. Então, assim, é um processo bastante dinâmico e bom para quem participa. Pelo menos essa também é a minha visão. É bom você falar isso, porque quem está interessado agora já vai ver aqui o vídeo e vai O Robert correr já fez atrás, pô, o tá certo. merchan já Ó, pro estágio. tenho visto poucas pessoas da UEM, hein? Então vamos. Então a gente Aí, ó, entra aí, galera. Vamos Tenho lá, se visto, vamos lá, inscreve, vamos tenho participar. visto poucos candidatos da UEM. Então, Oportunidade, pô, olha aí. agora vai bombar de da UEM, Robert. bacana. Bom, já que a gente está falando assim, aproveitar o gancho, assim, ó, já dar umas dicas para o pessoal. Ó. Quais são os principais requisitos que a indústria busca nos candidatos que participam? Legal. Essa é uma questão recorrente, viu, Guilherme e Gabriel, quando a gente tem esse tipo de bate-papo. E é bacana esclarecer, porque aí eu me lembro lá da época, né, quando eu estava buscando meu estágio, trainee, e às vezes a gente fica com vários mitos e ideias mirabolantes na cabeça, e que às vezes não é tudo aquilo também, né? Então vamos lá. Para um estágio de engenharia química na área industrial, né? Então, alguns requisitos que são base, mas eu também vou querer entrar em cada um deles. Então, nós, por exemplo, geralmente pegamos estudantes que estão para se formar com 1 ou 2 anos para concluir o curso, né? Por quê? Porque esse estudante tem que ter tido um pouco das cadeiras de engenharia química para poder se desenvolver melhor no estágio. Então, pelo menos na Braskem, a gente não. Cada área também faz essa seleção, tá, gente? Mas falando aí por mim, engenharia de processo, não faz sentido a gente pegar, vamos dizer, um estudante que está no primeiro ou no segundo ano, que está vendo ali as cadeiras básicas e ainda não viu as coisas de engenharia química. Então, essa questão aí do timing, do tempo de faculdade também é importante, né? Segunda questão, aí vamos lá. Algumas habilidades são, assim, desejáveis quando você vai entrevistar um candidato para trabalhar na área industrial, tá? Então, assim, é bacana que a pessoa tenha conhecimento de algum software de simulação de processo, isso é bem relevante. Excel é uma ferramenta de trabalho para todo o sempre, então, assim, vocês sempre vão estar trabalhando com Excel, e até eu corro o risco de estar, assim, ficando meio defasado, porque hoje já existem ferramentas que já estão cada vez mais ganhando o lugar do Excel aí, Power BI e outros softwares, sempre pensando em tratamento de dados e fazer conta, né? Então, assim, isso é bem relevante. Então, aí, por exemplo, programação, VBA, é legal, mas não é um pré-requisito. Então, para já ficar assim na cabeça, se você gostar, quer programar em VBA, quer fazer macro, é bacana, isso vai ser um diferencial. Mas se você não tiver isso também, tudo bem, tá? Com relação a esse software de simulação de processo também, aí tem vários aí no mercado, vocês podem ver, também de novo, tá, pessoal? Eu não quero alguém que a gente não espera que chegue alguém sabendo simular uma refinaria na entrevista, senão o pessoal cria essa imagem que eu tenho que ser o top de simulação de processo. Não, mas é desejável que você tenha ali os conhecimentos básicos para que a gente possa pegar esse conhecimento e desenvolver, né?
Então, isso também é bacana. Outra coisa que para o engenheiro químico é importante, de novo, não é que isso seja mandatório, mas é algo que facilita muito, é o conhecimento da língua inglesa. Aí, pessoal, não tem para onde correr, tá? Para quem vai trabalhar com engenharia, eu até em uma outra live que eu tive a oportunidade de fazer, eu reforcei isso, que assim, em algum momento você vai ter contato com o inglês. Então, você, de novo, não precisa ser um fluente. Eu morei 6 meses nos Estados Unidos. Não precisa ser a esse ponto. Até porque aí eu vou chegar na última, que é a mais importante. Mas algum conhecimento, saber ler um texto, de repente receber um e-mail, ter que responder, fazer pesquisa, que o trabalho do engenheiro também é estudar, isso é bem importante, e muito material é em inglês. Então, a pessoa que chega tem que ter capacidade de ter uma certa compreensão, ler, entender e formular em cima daquilo. Então, assim, a pessoa não precisa chegar falando inglês com a pronúncia americana, não. Mas tem que saber um pouco para, de novo, a gente poder desenvolver. E aí que vem o último, que não é nenhum pré-requisito desses que eu falei, e que acho bacana passar essa mensagem. Quando a gente está num processo seletivo para estagiário, para trainee, a gente está contratando, Guilherme e Gabriel, uma pessoa em potencial. A gente quer o potencial. Então, a gente quer ver o quanto aquela pessoa quer trabalhar com engenharia química, sabe? Tem o brilho nos olhos e fala assim, cara, eu quero calcular um trocador de calor. Quando a gente fala assim, pô, acho que a gente é meio louco, né? Quem não é engenheiro, né? Nossa. Mas assim, então, o que geralmente se olha, e aí particularmente eu falando, é aquela pessoa que demonstra que está com vontade de trabalhar com engenharia química, todos os outros são importantes, mas esse de fato é o que a gente procura. Pessoas que querem e demonstram a vontade de trabalhar com engenharia química. Esse é o principal diferencial. E, Robert, qual que é a importância da produção da Braskem para a sociedade? Qual é o supra-sumo, a importância dela para nós? Bom, acho que essa a gente pode até tentar dividir, né? Assim, ver o que vocês pensam, né? A Braskem, como você falou, ela produz resinas termoplásticas. E uma coisa assim que ficou, acho que mudou um pouco a percepção da sociedade para o plástico foi essa pandemia, né? Então, óbvio que o plástico, nós enquanto Braskem, Brasil e o mundo, tá, pessoal? A questão do uso e do pós-consumo do plástico é algo que o mundo está pensando. A Alemanha está pensando, o Japão está pensando e o Brasil também tem que pensar. Mas eu acho que agora as pessoas começaram a enxergar a importância do plástico. Então, desde as máscaras descartáveis que os médicos usam, que tem lá um tecido, não tecido, é um nome técnico que é usado, tem plástico, há bolsas de soro que tem que ter sido transporte para o uso do plástico. O plástico, ele às vezes passa desapercebido, porque muitas vezes ele é usado como a embalagem, né? Se você parar para pensar, quase tudo que a gente consome, a embalagem é plástico, algum tipo. Então, o plástico tem essa função de manter o seu produto, seja ele alimento, seja ele remédio, seja ele o que for, próprio para o uso no momento adequado. Então, pensa como seria comprar carne hoje sem plástico, né? Um pouco complicado, né? Então, desde dessas aplicações hoje até bem já corriqueiras e conhecidas, até como cada vez mais hoje, por exemplo, voltar para o exemplo que eu dei, né, da NASA, em vez do cara levar uma caixa de ferramentas com 100 mil ferramentas que talvez ele use 2 ou 3, ele leva um pouco de plástico, uma impressora 3D e ele fabrica a ferramenta que ele vai usar. Ó, a diferença no pensamento, né? Então, assim, hoje o plástico tem esse papel fundamental na sociedade. Óbvio que
todos nós, o mundo inteiro, está desafiado, né, a discutir o pós-consumo. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, na internet, dias atrás saiu uma notícia de uma dessas grandes petroquímicas, também produtoras de resina termoplástica, que partiu uma planta do que a gente chama de depolimerização, né? Que é você pegar o plástico descartável, fazer a reação inversa, né? Então depolimerizar esse plástico, de maneira que o produto dessa depolimerização entre na matéria-prima lá no cracker que eu falei na primeira geração e seja polimerizado novamente. Isso vai solucionar? Não, porque a gente não vai conseguir fazer isso com todo tipo de plástico. Mas, novamente, uma parcela que a gente conseguir contribuir é uma parcela menos do plástico mal disposto, né? O tal do pós-consumo. E aí, o pós-consumo, você vai ter N alternativas. Você tem a reciclagem mecânica, você tem a reciclagem energética, e que o Brasil, olhando para os outros países, assim, está um pouco atrás, mas tem aí feito esforços, né, para tentar se adequar. Mas, assim, o plástico, hoje, ele tem uma função fundamental na sociedade, mas isso também não nos livra do desafio de pensar no pós-consumo. E já que você citou exatamente isso, Robert, a gente quer saber como que a indústria controla a questão socioambiental. Você falou de várias maneiras, a indústria aplica bastante dessas Olha, maneiras? a indústria, na medida do possível, né, tem tentado contribuir para essa discussão. Aí o que eu posso também comentar, assim, eu não sou um profundo conhecedor de todas essas ações socioambientais que estão em curso, né, e que estão surtindo efeito ou não, né, assim, mas aí eu falo até como, né, óbvio, como eu trabalho na Braskem, tem um pouco do conhecimento do que acontece, mas eu falo como cidadão também, né, mas, por exemplo, na Braskem tem uma área toda voltada para esse pós-consumo. Como que a gente melhora o pós-consumo? Como que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para que isso seja melhorado? Então, a Braskem tem uma área que olha só para isso. E aí você vai desde questões técnicas, que é trabalhar até assim com os catadores, né? Como que eu coleto esse plástico, como que eu pego, como que eu separo para poder aproveitar, e até questões assim de legislação. Em alguns lugares é mais fácil ou mais difícil você ter assim, como eles chamam, as cooperativas, né, para você captar esse plástico e voltar ele para reciclagem. Às vezes é um pouco mais algumas leis permitem mais, outras menos, mas assim, aí eu já estou falando como eu falei, né, como cidadão. Então, assim, mas esse, de novo, é um desafio que as indústrias, assim, não é apenas a Braskem, estão trabalhando. Como eu falei, a Braskem ela está da primeira à segunda geração, tem toda a cadeia de clientes da Braskem, que é quem vai transformar isso e vender e ter o produto para o consumidor, né? Mas, assim, tem muitas ações, por exemplo, no Brasil a gente tem a Abiplast, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, que tem várias ações nesse aspecto. A Braskem é signatária de algumas ações, assim, de ter uma produção limpa, de não ter despejo, ter um processo limpo, de evitar que qualquer resquício de plástico chegue, seja no rio, seja fora dos limites da empresa. Então, assim, há uma preocupação constante, mas aí a Braskem, como todas as empresas, não consegue também fazer tudo sozinha, né? Tem que ter parcerias e fazer com que isso aconteça. Mas aí, pessoal, aí é como eu falei, né? Falo um pouco do que eu conheço e como cidadão, porque a Braskem tem uma área que cuida disso. Talvez depois vocês queiram falar com pessoas dessa área, que aí ela tenha mais informações, mas é um desafio, e é bacana assim ver que a Braskem tem uma área que tem pessoas que trabalham só
pensando nisso, né? Então, como a gente cuida do pós-consumo e como que a gente também tem um trabalho aí socioambiental para melhorar a vida das pessoas nesse sentido. Muito legal, Robert. E, Robert, para finalizar, a última pergunta é: como é para você trabalhar na Braskem? Pô, vocês devem ter visto lá nos meus dados, assim, e eu já falei aqui que eu trabalho na Braskem há bastante tempo, né? E eu, quando saí da faculdade, também queria muito trabalhar com engenharia química, né? Mas quando você sai da faculdade, a tua primeira meta é ter um emprego, né? depois eu vejo se eu consigo me inserir naquilo que eu quero. E assim, Essa vontade louca de não querer morrer de fome, né? a vida é assim, não tem jeito. Então, eu fui lá, me cadastrei e fiz vários processos seletivos de trainee e tal, e acabou que eu tive a felicidade de entrar justamente naquele que eu queria, numa indústria petroquímica, numa área de processo. Então, assim, e ao longo desses 10 anos de indústrias de polimerização que eu tô, assim, de Braskem até esse ano eu faço 20 anos de Braskem, então faz bastante tempo, é muito tempo. Então, o que é trabalhar na Braskem? Para mim, hoje, trabalhar na Braskem é poder transformar as coisas de forma que ela se torne uma coisa melhor, aplicável, utilizando a engenharia química para isso. Então, acho que para mim hoje trabalhar na Braskem é poder realizar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, potencializar, porque um engenheiro químico estudará para sempre. Então, se vocês saírem da faculdade achando, não vou mais estudar, se vocês quiserem continuar no ramo de engenharia química, esquece, vocês vão continuar estudando o resto das suas vidas. O que é uma coisa muito boa, tá? Na faculdade a gente tem aquela pressão, a questão de estudar, mas muda um pouco o ponto de vista e acaba sendo uma coisa prazerosa e a gente vê como a gente evolui nisso. Então, para mim, hoje, trabalhar na Braskem é poder aplicar a engenharia química para dar soluções que a gente acredita serem melhor para a sociedade. Então, poder fazer isso utilizando a engenharia química, eu acho que para o engenheiro químico não precisa muito mais do que isso para ser feliz, não. Beleza. Então, pessoal, chegamos ao fim. Essa foi a nossa segunda edição do Por Dentro das Indústrias. Gostaríamos de agradecer novamente ao Robert por ter aceitado nosso convite. Caso queiram entrar em contato com ele ou saber mais informações sobre ele, seu LinkedIn estará na descrição. Desde já, a gente agradece de novo por ter assistido até aqui. Para continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais, @caecum no Instagram, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Já deixa o like no vídeo. Muito obrigado de novo e até a próxima.